Ok, então vamos lá. Hoje, na primeira palestra, nós vamos trabalhar o treinamento da equipe e a escolha do material. A ideia, quando falamos de ministério infantil, é um mundo. Então, quando diz assim, vamos pensar num treinamento de professores de criança, tem muita coisa para a gente tratar, para a gente ver, são muitas minúcias e tudo, é até difícil a gente preparar alguns assuntos que tenham uma necessidade maior. Por isso que nós resolvemos começar falando da equipe. A primeira pergunta que nós temos de responder quando desejamos sermos professores de criança é: por que eu quero ser um professor de crianças? Você deve responder essa pergunta no seu coração. Algumas respostas podem até ser boas, mas infelizmente não são suficientes. Muitas vezes, quando a gente vai convidar uma pessoa para ser professor de criança, a primeira resposta que ela dá é porque eu amo as crianças. Mas espera aí, será que essa resposta é o suficiente? Aliás, a Bíblia diz que a gente deve amar até os nossos inimigos. Então, essa resposta não é o suficiente. Geralmente, a pergunta que eu faço para quem quer servir no ministério infantil é: você gostaria de ser professor de crianças? E é muito interessante a resposta que às vezes eu escuto. Ele diz: pastor, eu posso. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se você gostaria. Poder, todo mundo pode dar aula para criança, mas gostar é completamente diferente. Quando você pensa em ministério com criança, você não pode pensar nunca que é uma atividade de segundo plano, ou algo inferior, ou de menos importância. Infelizmente, algumas pessoas têm uma tendência de achar que o ministério com criança ele tem um propósito secundário na igreja. O principal é a pregação dos adultos, é a aula dos adultos. Isso é um erro. Por quê? Porque criança é gente igual um adulto. E tem as mesmas necessidades, tem as mesmas inquietações e tem a mesma importância. A Bíblia nos orienta, desde a partir dos primeiros livros da Bíblia, temos vários textos que falam da participação das crianças em vários momentos em Israel. E a Bíblia orienta o ensino das crianças. Vamos lá para Mateus 19, Mateus capítulo 19, versículo 14. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, nós lemos: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Os discípulos parece que haviam esquecido o que Jesus tinha dito a respeito das crianças lá no capítulo 18. Olha só o que diz o capítulo 18, nos versos de 4 a 6. Diz assim: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creia em mim, melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Os discípulos parece que tinham esquecido isso. No versículo, lá no capítulo 19, volta de novo o enfoque com relação às crianças. Jesus queria que as crianças se aproximassem porque os ama e porque elas têm uma atitude que alguém necessita para se aproximar de Deus. Jesus não quis dizer que o céu era exclusivo das crianças, nem que só as crianças iriam para o céu. Claro que ele não está falando disso. Ele está falando de atitude. Essa talvez seja o grande problema que nós enfrentamos hoje em dia, porque nós queremos transformar as crianças em adultos. E é interessante você notar que as Escrituras dizem o seguinte: você tem que ser como uma criança. Mas por que tem que ser como uma criança? É devido à atitude que a criança tem. É devido à facilidade que você tem de fazer um paralelo entre uma criança e alguém que é filho de Deus.
Então, elas estão perdendo as características essenciais que facilitam conhecerem melhor a Cristo. A questão da obediência, a questão da disciplina, da servidão, são características naturais de uma criança. Mas, ao invés disso, o que é que elas estão aprendendo? Os pais fazem questão de dizerem para os seus filhos: tomem suas próprias decisões. Desde quando a criança tem condição de tomar uma decisão? Porque ela já é... A criança hoje em dia já consegue tomar suas decisões. Não consegue, isso é um engano, e é um engano tremendo. Elas têm os seus próprios gostos. É só o que a gente escuta hoje em dia é isso. A criança tem o gosto dela, Não. Quem deve gostar de alguma coisa na minha casa, ou querer alguma coisa da minha casa, sou eu. E a partir daí eu ensino as minhas filhas a elas terem o gosto pela coisa correta e quererem a coisa correta. Quando você deixa uma criança tomar uma decisão onde ela não tem os parâmetros adequados, você acha que ela vai tomar a decisão correta? Claro que não. Além do mais, Provérbios 22:6 tem um princípio que nós devemos adotar para nós. É um texto bem conhecido. Vamos lá, bem rapidinho. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Passagem bem conhecida, todos vocês conhecem. Mas, infelizmente, muitas pessoas leem esse texto da maneira errada, achando que aqui tem uma promessa, que Deus está prometendo que se você ensinar a criança, tá aqui, ela nunca vai se desviar do caminho. Não, aqui tem um princípio para que a gente possa aplicar. As crianças precisam ser fundamentadas na palavra de Deus. As lições que as crianças aprendem durante os primeiros 7 anos da sua vida, elas ajudam na formação do seu caráter mais do que tudo que ela vai aprender nos outros anos. Ou seja, a formação do caráter da criança, a base são os seus 7 primeiros anos. Então a pergunta é: o que é que você tem ensinado para as suas crianças? Nós perdemos muito tempo ensinando coisas que as crianças não precisam aprender agora, porque elas vão aprender sozinhas no momento certo. Eu preciso me dedicar a um ensino mais profundo para as nossas crianças. Por isso é que é muito comum a gente dizer: as crianças são o futuro, né? Que futuro é que nós temos se nós não ensinamos o que deveríamos ensinar para elas? A palavra de Deus, os conceitos, os absolutos da palavra de Deus. Mas, para isso, nós precisamos ter uma boa equipe de professores. Nós precisamos ter pessoas qualificadas, pessoas que têm amor pelas crianças, pessoas que realmente se interessam pelo ministério com crianças. Então, alguns requisitos básicos para o professor de criança. Primeiro, amar a criança. Aí você vai dizer: claro, né, pastor, só queria o quê? Que vai botar alguém que não ama a criança? Mas vamos definir o que é amor. Amor não é sentimento. Amor não é beijar, não é abraçar. Você acha que quando você chega, abraça uma criança, você deu um beijo na criança, ela vai achar que você está amando-a? Não. Não. A criança sabe muito bem quando você está enganando ela. Então você não consegue enganar as crianças. Eu tinha uma criança lá no Ministério Infantil, uma das crianças, talvez uma das mais difíceis que eu já passei, porque ela era muito, muito difícil, complicado, os pais não ajudavam, o pai dela era descrente, a mãe era crente, mas muito dura com os professores da igreja, e eu nunca me esqueço que quando eu assumi o Ministério Infantil lá na igreja, a primeira coisa que me disseram é: se prepara, a mãe do fulano é braba, e o menino é uma peça rara. Tudo bem. Com poucos meses que eu estava, um pouco mais de um ano que eu estava no Ministério Infantil, ela disse: pastor, eu preciso falar contigo. Eu disse: eita, o que será que aconteceu? Aí estou na minha sala e disse: eu quero te agradecer pelo que você tem feito pelo meu filho. Ele disse que ele tem 2 pais. Um é o pai dele e o outro é o senhor. O senhor tem feito uma mudança muito grande na vida do meu filho.
ele tem certeza que o senhor o ama. Eu quase dizei, menino mentiroso. Eu nunca passei a mão na cabeça desse menino. Nunca alisei, fiz nada. Sempre fui duro. Mas amor, o que é? É querer o bem. E eu sempre quis o bem daquela criança. Eu sempre busquei fazer o melhor para ela. O melhor para ela, muitas vezes, era colocar de castigo. E botei ela várias vezes de castigo. Porque ela aprontava, mas ela sabia, sem eu nunca ter dito para ela que a amava, sem eu nunca ter colocado a mão na cabeça dela, ela sabia que eu amava. Então, se você quer ser professor de criança, ame as suas crianças. Não precisa dizer, ô bebê, o tio te ama. Para quê? Para que isso? Não, a gente deve dizer isso para a nossa esposa. Todo dia eu digo para a minha esposa, meu amor, eu te amo. Aí está certo. Para as suas filhas, eu te amo, minhas filhas. Mas para uma criança que está no seu ministério, é desnecessário. Por quê? Porque ela sabe, pela maneira como você vai tratar essa criança. Às vezes eu vejo professor que se diz professor de criança, está ali com a criança ali na sala, assim que sai na porta, terminou a aula lá, a criança passa por ela, 10 vezes ela é capaz de dirigir uma frase para a criança. Isso é amor? Você passa pela criança nos corredores da igreja e faz de conta que ela não existe. Isso é amor? Me ame não, por favor, nenhum de vocês. Quero esse amor não. Longe de mim esse tipo de amor. Então, amor, ter um bom testemunho. As crianças estão examinando vocês, fazendo um raio-x de vocês, cada detalhe da vida de vocês. Vocês pensam que não? Basta você sentar com a criança, às vezes no culto de oração, eu me sento com as crianças para orar com elas, ela diz, tio, o senhor ouviu a fulana? É estranho, né, tio, o jeito dela? Vai brincar com criança? Elas estão olhando direto para vocês, o que vocês estão fazendo. Um jovem que chega com uma roupinha um pouco diferente, eita tio, tão estranha a roupa que a fulana está indo para a igreja. Ela não vai chegar para você para dizer não, mas ela está vendo, ela está anotando. Então, quer ser um professor de criança? Dê um bom testemunho, seja um exemplo para as crianças da sua igreja. Querer servir ao Senhor. Dos ministérios que tem na igreja, eu acho que dificilmente vai existir um ministério onde requer tanto serviço. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais das várias atividades que um professor tem. Mas você precisa querer servir. Basta você chegar numa sala onde você tem algumas dificuldades e o material às vezes não ajuda e tudo, que cai aquele desânimo. Ai, então hoje vai ser complicado. Se você não tiver amor pela obra, um desejo grande de servir, você desiste. Desiste da primeira oportunidade. Eu acho que talvez um dos ministérios mais rotativos que existe dentro da igreja é o ministério infantil. Se eu contar ao longo desses últimos anos a quantidade de professores que passou no ministério infantil, eu posso lhe dizer que talvez mais da metade da igreja já passou pelo ministério infantil. Porque é difícil, não é um ministério fácil. Se aplicado no estudo da palavra de Deus. Todo professor que entra no ministério infantil, nós antes fazemos um treinamento, a gente explica para ele mais ou menos como é que a gente espera, todos os detalhes e tudo. E certa vez chegou um jovem que amava as crianças, né? Primeiro começa por aí, né? Eu amo as crianças, eu adoro estar com as crianças, ok e tal. A gente treinou e tudo, ele foi dar aula. E foi impressionante. No primeiro mês, depois eu vou mostrar alguns modelos para vocês de relatórios, e no primeiro mês, quando eu olhei o relatório, a gente tinha uma frequência mais ou menos dessa sala em torno de 20 crianças. Quando eu fui olhar, no primeiro mês de relatório, a frequência caiu para em torno de 14, no segundo mês caiu para 8, epa, alguma coisa está acontecendo aqui. Pedi para uma pessoa que me auxilia no Ministério Infantil, que cuida da área de professores, dá uma checada lá o que foi que houve. Esse pastor é complicado. Ele abre o manualzinho lá, fica sentado na cadeira lá e dando aula e o menino feito doido dentro da sala. Isso é professor? Eu chamei eles.
Arranje outra coisa para fazer na igreja. Você não vai continuar como professor do Ministério Infantil, não. Mas eu gosto de criança. Ainda bem que você gosta. Mas você não vai continuar como professor do Ministério Infantil, não. E deixou o Ministério Infantil. Ou você muda, ou você estuda, ou você se prepara, professor de Ministério Infantil, só para tapar buraco, só porque não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer na igreja, por favor, não vá ser professor de crianças, não. Sabe por que eu quero ser professor? Porque eu não tenho outra coisa para fazer na igreja. Continua sem fazer nada, vai esquentar banco. Esse não é o motivo que você deve ser professor de crianças. Tá? Alguns requisitos pessoais para ser professor de criança. Preparo espiritual. Você pensa que é fácil abrir a Bíblia e estudar para preparar uma lição para a criança? Não. As inquietações, as dúvidas, todas as vezes que eu preparo uma pregação para a criança, eu passo um tempão ruminando, pensando e vendo que aquilo ali vai... Se aquela mensagem que eu preparei não faz menor alteração na minha vida, não faz, talvez, não mude nada na minha vida, por que eu vou levar para as crianças? Não. Você tem que olhar ali e dizer assim, mas pastor, o senhor já tem mais de 50 anos, o senhor quer lhe comparar com a criança que tem 10 anos? Sim, tão pecador quanto eu, somos dois pecadores aqui lutando, aprendendo da palavra de Deus, então precisa sim ter um preparo espiritual, precisa ter um preparo intelectual. Às vezes o professor pega um texto das Escrituras e faz aquela leitura superficial, às vezes ali só mesmo na Bíblia, no manualzinho, e para lá. E aí quando chega na sala, pega aquelas criancinhas que são os verdadeiros Einstein, né? Tem uns meninozinhos que dá nó em pingo d'água, né? Aí ele começa a fazer pergunta. Pastor, ei, menino, cala a boca. Não, menino, tu não sabe disso, não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, é o senhor, não sabe nem o que está fazendo aqui. Então, precisa sim, você é que pensa. Você vai abrir assim, Gênesis 1 em 1, vamos aprender aqui que Deus criou o mundo. Professor, a terra é plana? Estuda não, para tu ver. Sabe nada, coitadinho desse professor. Não brinque com criança. Preparo físico. Eita, pastor, e agora quer dizer que eu tenho que malhar, O senhor não malha? Não, realmente, eu malho, eu ando de bicicleta de vez em quando, eu malho um pouquinho. Tem que ter preparo físico, não é fácil. A vontade que der é chegar e sentar, né? Bom, né, quando a gente dá aula para adulto, né, que você pode sentar, dar aquele miguezinho, mas para a criança não dá, não. A criança, o professor tem que ter preparo físico, de ir lá, para um lado, para o outro, atentar um, atentar outro. Se for crianças menores, se for criança de maternal, talvez em alguns momentos ter que pegar aquela criança no colo e tudo. Não é fácil, não. Então, precisa um preparo físico. Boa literatura, disciplina, é fundamental para um bom professor. Longanimidade, pensa que é fácil? Você pega aquelas pecinhas raras que te encara assim, começa a dizer coisas, você, rapaz, vou te botar de castigo. Pode botar, eu não fico. Você respira. Vontade de arrancar o pescoço desse menino, mas não posso. O que eu faço, Senhor? Longanimidade, tá? Dedicado. É um requisito pessoal do professor. Pontual. O professor que chega atrasado no culto, para mim, ele está totalmente desqualificado. E detalhe, não é só quando ele está dando aula, não. Também quando ele não está dando aula. Já tive casos de professores que eu notei que quando ele não estava dando aula, o que acontecia com ele? Chegava atrasado, não ia para o culto. Eu chamei ele, disse, eu tenho notado que você está chegando atrasado, né? Algum problema? Pois é, pastor, eu ando meio cansado. Você sabe, né? A vida é dura. Tá bom. Mais 3 meses de descanso. Não, pastor, eu quero assumir minha sala. Não. Daqui a 3 meses a gente vai te dar esse descanso. Você não está precisando de descanso? Descanse. Depois você volta para a sala. A gente precisa fazer o Ministério Infantil ser um trabalho realmente para pessoas responsáveis. Habilidade para ser professor de criança. Ele precisa estimular as crianças.
estar atento a todas as crianças, criatividade, respeito e admiração, linguagem clara, organização, saber ouvir, alegria, entusiasmo, todas são características. Se eu fosse parar aqui em cada uma delas, a vontade que dá é parar, mas o nosso tempo é curto. Mas são requisitos, são habilidades que o professor tem que ter. O professor chega e diz: crianças, vamos hoje estudar sobre a criação. Abre a Bíblia de vocês aí, Gênesis 1:1. Você tem ânimo? Vocês acham que a criança vai prestar atenção nessa aula? O próprio professor está totalmente desanimado, coitado. Parece que caiu, foi do caminhão de mudança, está bem mais perdido que segue tiroteio. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você precisa ânimo, criatividade, você precisa estar alegre, satisfeito. Se você não está bem, eu sei que às vezes não é fácil você assumir um púlpito e você saiu de casa com vários problemas, várias dificuldades, mas quando você pensa no dono dessa obra, o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por você, Ele morreu por você, fez tudo que Ele fez por nós, a gente levanta a cabeça: Senhor, deixa todos os abacaxi em casa, quando eu voltar eu descasco. Mas aqui não é lugar disso não. Encara com alegria, com ânimo, com disposição. Nós precisamos de professores realmente com essas características. Conhecer as crianças. Qual é o nome mais bonito que vocês conhecem? Eu vou dizer: Vadson. Vocês conhecem algum nome mais bonito que Vadson? Duvido. Por quê? É o meu nome. O nome mais bonito que existe é o seu. Quem é que gosta de ser chamado? Ei, menino, te ajeita. Agora você vira e diz: Vadson. Opa, alguém está falando comigo. Vadson, eu ouvi Vadson. Eu posso estar correndo, aperreado. Vadson. Eu duvido se o pastor Carlos dissesse o nome de qualquer um de vocês, se você não se virava na mesma hora para ir olhar. Por quê? Por educação? Não, é porque é o nome mais bonito que existe. Então, nós precisamos conhecer as crianças da nossa igreja. Tenha uma relação de todas as crianças que você vai dar aula, conheça a vida de cada uma delas, saiba o dia a dia, procure conhecer o dia a dia dessas crianças. E na hora que você for tratar, trate de forma individual, pelo nome. Características de um bom professor. O bom professor, ele é dedicado, ele tem uma vida de oração, as batalhas são constantes, o dia a dia, com todas as dificuldades, sempre faz com que a gente possa aqui e acolá querer desistir desse ministério. Então, a gente precisa estar sempre colocando diante de Deus a nossa vontade, a nossa disposição. Ele não desanima com facilidade, ele sabe ouvir críticas, principalmente dos pais e das crianças. Você não é o dono do mundo, você não sabe todas as coisas. Se alguém te criticar, muito obrigado, aceito sim, eu vou tentar me corrigir, vou tentar melhorar. Isso significa ministério. Ministério é quando a gente reconhece as nossas limitações e procura tratar essas limitações. Ele espera resultado positivo na vida das crianças. Eu termino de pregar, eu quero ver a transformação na vida das crianças. Eu costumo dizer que um dos ministérios mais gostosos que existe é o ministério com crianças por causa de uma coisa, sabe o que é? Eu acho que nesses mais de 20 anos de ministério com criança, eu não me lembro quantas crianças chegaram para mim para dizer, depois que eu terminei de pregar, chegaram e disseram: tio, que mensagem massa. Eu acho que umas 2, 3 crianças, no máximo, nesses mais de 20 anos que eu tenho como pregando para criança. Raramente uma criança vai chegar para você e vai elogiar e vai dizer: tio, mas ó, que mensagem. Raramente vai acontecer isso. Mas como é gostoso você ouvir dos pais e até mesmo das crianças contando as mudanças que ocorrem na vida dela. Eu tinha uma criança lá, agora, na Luz do Mundo, que quando eu cheguei, o professor de junior chegou e disse assim: rapaz, esse menino é terrível, os pais são de ouro. Pastor, o senhor precisa conhecer os pais. Mas o menino é terrível, não obedece ninguém. O menino é brabo, pastor. Aí disse: tá bom, tá certo. Pô,
Novidade. Novidade é quando você vai encontrar uma criança que é quietinha. E se for quietinha, talvez você esteja até doente. Mas o normal da criança é isso mesmo, a criança é agitada e tudo. E entrei na sala e tal, não sei o quê. Na primeira mensagem que eu fui pregar para ela, ela chegou e disse, é tu agora que vai cuidar da gente, é? Eu disse, é tu mesmo. Ele olhou assim para mim, aí comecei a pregar, aí ele levantou e disse, ei, senta. Querem beber água? Eu não perguntei. Aqui você só sai quando eu terminar. Vai ser assim agora, é? Não, vai piorar. Tá certo. São mais ou menos uns 10 minutos. Quero ir no banheiro. E agora? Você pode fazer na cadeira. Eu tenho 3 filhos. Você limpar tanto o cocô como o xixi. Pode mandar bala. Não tem problema nenhum com relação a isso. Eu já disse, não vai sair. Antes de começar o culto, o que foi que eu disse? Quem quiser ir no banheiro, quem quiser ir tomar água, vá. Depois que eu começo, ninguém sai. Você teve dificuldade de ouvir? Eu não estava com vontade na hora, então pronto, então segura. Aí ele ficou e se torcia para um lado e para o outro, se balançava. Pode fazer na cadeira, rapaz, se preocupa não, eu sei limpar, estou falando sério, sei mesmo, já limpei muito das minhas filhas, nem se preocupa com isso. Tudo bem? Continuei a mensagem. Preguei mais uns 20 ou 30 minutos. Quando terminou, eu disse, pronto, agora você pode sair. Pode ir no banheiro. Agora passou à vontade. Ah, é? Lindão, te prepara. Poucos meses, um pouco mais de alguns meses depois, ele chegou para mim e disse, tio, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Cara, tu não é diferente de nenhuma criança. Agora, a única coisa que você tem que fazer é estar atento àquilo que está te prejudicando, para que você possa pedir ao Senhor Jesus Cristo que mude tudo isso na sua vida. E eu estou aqui para te ajudar. Ele disse, eu sei, tio. Não é gostoso? Não é melhor do que ouvir que mensagem, pastor? Eu confesso a vocês que eu fico frustrado quando eu escuto isso. Raramente eu prego para adulto, mas quando eu prego para adulto e chega, que mensagem, pastor? O cara atravessa a porta e continua com a mesma vidinha medíocre. Nada. E como é bom a gente ver mudança na vida das crianças. Como é bom ver. Chega um pai e diz, pastor, esse menino está diferente, pastor. Pastor, o que está acontecendo? Eu disse, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo trabalhando na vida dele. Por trás tem o quê? Oração por ele, tem trabalho, tem dedicação. Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o professor espera mudanças na vida dos seus alunos. Trate todas as crianças iguais, todas. Ah, mas pastor, aqui, o senhor sabe, né? Tem um meninozinho que são, sim, e daí? É, pastor, aqui tem uns que são tão bonitinhos, dá vontade até levar para casa, né? Não, não quero levar ninguém para casa. Quero que elas fiquem no cantinho delas. Trate todas as crianças iguais. Tenha um bom entrosamento com as crianças. Não se limite ao período de aula, por favor. Eu fico tão triste quando eu vejo um professor que ele se bitola com lá. Se ele está dando aula, beleza. Ixi, a paixão louca pelas crianças. Mas quando bota o pé para fora da sala, por favor, não faz isso. Se é ministério, é diferente. Você não vai ver aqui o pastor Carlos sair do púlpito, fechar o portão e ir para a casa dele. Eu duvido. Aliás, se vocês encontrarem um pastor que faça isso, comece a questionar se ele está pastoreando realmente vocês. Então, terminou, fica atento às crianças, veja a atitude delas. Era muito interessante, quando eu cheguei na Luz do Mundo, aí um dos líderes da igreja, que eu sou pastor titular, sou pastor de membresia, administração e pastor também de crianças. E aí um dos líderes da igreja chegou para mim e disse, sim, lá a gente sempre tem eventos, café da manhã, esses eventos assim, a gente sempre faz em ocasiões especiais, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário da igreja, o início do ano, a gente tem muitos desses eventos. E todos esses eventos, eu nunca estou com os adultos.
Eu estou lá na mesinha das crianças, mesinha pequena, sentado no chão, às vezes comendo com as crianças, e é um barato, eu curto demais isso. Aí uma vez chegou um líder da igreja e perguntou: pastor, o senhor não acha estranho? O senhor está sempre lá com as crianças. Era bom o senhor olhar para os adultos. Eu disse: não, vocês não me contrataram, não foi para ser pastor de criança? Por que eu tenho que estar lá com os adultos? Não, eu quero estar com as crianças. Aqui é que são minhas ovelhas. A gente precisa ter esse coração voltado para a obra de Deus, da maneira mais intensa com as crianças. O professor não se limita ao manual. Olha, aquele professor que pega e leva o manual para a sala de aula, por mim, ele está desqualificado. Aliás, lá na minha igreja, se eu pegar um professor que eu chego, de vez em quando eu passo nas salas dos professores, que eu vejo que ele está com o manualzinho lá em cima do púlpito dele, aconteceu alguma coisa? Por que não preparou teu esboço? Não, pastor, não tive... Ah, não teve tempo. Precisamos conversar. Então, por favor, não faz isso. E eu queria abrir um parêntese aqui com relação à participação masculina no ministério infantil. Eu não sou contra a mulher ensinar, né, nas crianças. Eu acho que as mulheres fazem um bom papel. Mas se a gente puder ter homens ensinando para crianças a partir do 5º ano, eu sei que o maternal não. O maternal, a figura feminina é importantíssima, porque ela está naquela fasezinha ainda bem pequena, que necessita de um cuidado diferenciado. Mas a partir do 5º, 6º ano, que são crianças que estão começando agora a ler e tudo, eu acho que o ideal é que tenha professores do sexo masculino ensinando para as crianças. Claro que toda sala onde tem um professor do sexo masculino ensinando, deve existir uma senhora ou uma moça que deve ser auxiliar dele. Para quê? Para fazer as atividades que a gente chama de socialização e atividades curriculares. Então, se tem uma pintura, alguma coisa, então as mulheres têm mais facilidade nessa parte. Mas a parte da lição, o ideal é que fique com o homem. A gente fala muito da participação masculina dentro das famílias, né? Então, uma cobrança grande porque o pai não assume a área espiritual do filho, que os pais é quem deve discipular os filhos. Aí vocês escutam isso? Eu escuto isso direto. Aí, quando chega na igreja, só tem mulher ensinando. Nossa, esquisito, não é não? Por que nem os homens que estão ensinando? A gente precisa incentivar os homens da igreja para assumirem o ministério infantil. Vocês precisam eu nunca me esqueço, a primeira vez, quando eu chamei, isso há mais de 20 anos atrás, quando eu chamei um senhor para dar aula para crianças, era criança de 5 a 8 anos. Aí eu conversei com ele e disse: vixe, dar aula para criança? Que negócio esquisito. Eu achei graça. Eu disse: calma, cara, deixa eu te ajudar, deixa eu te treinar. Aí fiz um treinamento com ele e tal. Depois eu disse: você não precisa passar os 3 meses. Você dá 2 aulas. Se você não gostar, não tem problema. Eu te garanto que eu assumo no seu lugar. Ah, pastor, sendo assim é mais fácil, né? Então, pronto, está feito. Show de bola. Vai lá. Foi a primeira semana, a segunda semana, quando foi na 3ª semana, fui conversar com ele, disse assim: e aí, como é que a gente faz? Tu quer continuar? Pastor, eita, que ministério gostoso. É bom demais, pastor. Eu quero continuar. E passou os 3 meses, que era o currículo dele. Quando terminou o 3º mês, eu disse: olha, obrigado, aí agora é o seu tempo de descanso. Aí depois, se você quiser voltar... eu não posso continuar, não? Eu disse: pode, mas é porque a gente trabalha 3 meses e descansa 3 meses. Então, vá lá, descansa e depois você volta. Passou vários anos conosco no Ministério Infantil. E é impressionante que todos os homens, senhores, jovens, que a gente convida para ser professor de criança, é impressionante como não querem mais nem sair da sala. Pastor, é bom demais. Graças a Deus, estou vendo aqui vários homens aqui comigo. Por favor, assumam o ministério infantil da igreja. Vocês não sabem que ministério fantástico e como Deus pode abençoar a vida de vocês. Tá bom? Fechando parênteses, vamos falar um pouquinho sobre a questão do descanso do professor, né? Eu já comentei algumas coisas.
Tá? Então, procurem não repetir os professores todo trimestre ou quadrimestre, dependendo do material que você está usando. Tem algumas editoras que trabalham com quadrimestre. Eu acho que a Cristã Evangélica, quase todos os currículos dela são de quadrimestre. Mas a editora Batista Regular, por exemplo, ela trabalha com trimestre. Então, depende de editora para editora. Tá? É importante dar folga aos professores para poderem estar se reciclando na igreja. Então, ele trabalhou ali 3 meses ou 4 meses e depois ele vai lá para assistir à escola dominical dos adultos, para estar junto com os adultos, para aprender e estar mais qualificado para voltar para a sala. Entendeu? Então, é mais ou menos assim, ele ensina 3 meses, estuda 3 meses, ensina 3 meses, estuda 3 meses. Então, é importante esse período. Tá? É importante para o pastor verificar a presença e o comportamento dele na igreja quando não está dando aula. Eu já comentei isso. Então, um professor que, quando ele não está dando aula, ele tem dificuldade de chegar nos cultos. Eu já vi casos de professores de escola dominical pela manhã que, quando era só ele não estar em período de aula, ele só vinha à noite, não vinha mais de manhã. Para lá. Negativo, você está fora. Pastor, por quê? O senhor não gostou da minha aula, da sua aula? Eu amei, foi excelente. Aliás, as crianças adoram a sua aula. Eu não gosto do seu comportamento. Hã? Se você não voltar à frequência normal na igreja, não tem como você continuar. Você acha que você é um exemplo para as crianças? As crianças perguntam, cadê o tio? Cadê a tia? Não veio hoje. Por quê? Porque não quis. Quer dizer que eu posso vir só quando eu quiser? Não é esse exemplo não que você está dando? Então, é importante ter esse tempo para o pastor verificar. E tem mais. Evita que o professor se ache dono da sala. Tá? Então, tem uns professorizinhos que parece que chegaram para o pastor e disseram assim, pastor, assim, essa sala agora me pertence, eu sou o dono. Parece que tem isso. Eu tive um problema seríssimo quando eu cheguei lá na Manancial, que tinha um professor lá que era o dono da sala. Detalhe, eu chegava com um currículo para dar para ele, aí quando eu chegava no final do trimestre, ele me devolvia e disse, foi que houve? Disse, não, eu não gosto desse material. Como é? Você não gosta? E quem foi que disse que tu tinha que gostar? A gente prepara um currículo de 1 ano, tudo esquematizado, tudo que vai acontecer durante 1 ano, e tem um professor aqui, que é o dono da sala, dá o que ele quer. Eu disse, você está fora. É assim? Eu disse, você está fora do Ministério Infantil. Tá bom, pois eu saio mesmo. Sai mesmo. E saiu. Passou mais ou menos uns 6 meses, aí veio falar comigo. Pastor, quero lhe pedir perdão. Foi que aconteceu. Não, é porque eu fui muito grosso com o senhor alguns meses atrás e tudo, mas hoje eu estou vendo que realmente, nesse formato que o senhor faz, a gente vê a mudança na vida das crianças. E eu queria saber se eu posso voltar. Pode, mas você vai ficar como professor reserva, porque nós não temos vaga no Ministério Infantil por enquanto. Todas as salas estão ocupadas. Se você quiser ficar como professor reserva, na hora que eu precisar, eu lhe chamo. Pastor, eu agradeço, eu gostaria de ficar como professor reserva. Ficou como professor reserva durante alguns meses e depois, com a saída de um outro professor, essa pessoa retomou a sala. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa firmeza. Eu sei que é difícil, em algumas igrejas os pastores têm dificuldade em implantar essa metodologia, mas eu acredito sim que tem resultados, tanto na vida das crianças quanto na vida dos próprios professores, quando a gente implementa esse tipo de esquema, tá bom? Escolha do material. Tá? Quando falamos de material, eu vejo 2 possibilidades. Você pode preparar o seu material, que é o ideal, mas infelizmente acontece de você não ter pessoas que tenham tempo, tenham capacidade para preparar material para a criança. Se tiver, ótimo, melhor. Mas como às vezes não tem, aí nós temos a segunda opção, que a segunda opção é usar o material de uma editora da sua confiança. Hoje existem várias editoras confiáveis com materiais de alta qualidade. Tá? Agora, a única coisa que a gente deve ter cuidado é de
não formatar o Ministério Infantil levando em consideração currículo de editora. Tá? Então, eu não sei se eu coloquei no material de vocês aí o currículo das editoras. Eu acho que eu devo ter colocado. Então, você tem aí EBR, tem maternal? Tem? Então, pronto, ótimo. Então, está aí. EBR tem maternal, que vai de 2 a 3 anos, principiantes de 4 a 6, primários 7 a 9, juniores de 10 a 12, e, lamentavelmente, a EBR não tem material para berçário. Tá? Nós vamos já falar só um pouquinho sobre isso. Aí, depois, a editora Cristã Evangélica, essa já tem material para berçário, e aí tem aí a editora Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana, e tem a editora Convicção da Convenção Batista. Geralmente são currículos que são bem utilizados dentro do nosso meio. Tá? Aí e temos também a APEC. A APEC não trabalha com currículo por idade. Ela prefere trabalhar por tema e dar liberdade no professor para que ele possa fazer as aplicações. Aí você vai ver os vários temas que a APEC tem. Ela tem Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrinas, evangelismo, moral, e tem vários temas aí. Tá? Agora, só existem essas editoras? Não. Existem outras editoras com materiais. Por exemplo, aqui eu não mencionei a CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aí você vai perguntar, pastor, por que o senhor não usa o material da CPAD? Considerando que, quando você fala na parte gráfica, é um dos melhores materiais que tem. Eu não uso por questões doutrinárias. Então, a Assembleia de Deus tem uma doutrina diferente da nossa. Mesmo que ela não entre nessa área doutrinária nos primeiros anos, mas a partir da adolescência ela começa a tocar no assunto e tal, aí para não dar confusão na cabeça, eu disse, não, então eu prefiro não usar. Entendeu? Nós temos um pensamento diferente na questão doutrinária, então para que usar? Para confundir. Então, outra coisa também que eu quero que vocês prestem atenção, a questão de currículo sempre é da responsabilidade do pastor da igreja. Quando você tem um pastor de criança, o pastor de crianças, associado com o pastor titular da igreja, eles é quem montam o currículo, tá bom? Muito bem. Eu quero também falar um pouquinho sobre a questão das idades. Na montagem do currículo sempre há aquela dúvida. Então, qual é a idade que a gente deve ter nas nossas salas? O ideal seria se a gente tivesse uma estrutura tal, que tivéssemos salas que fossem de 0 até 12 anos, como é em colégio. O colégio não tem a sala de 7 anos, sala de 8, sala de 9, sala de 10. O ideal seria esse. Agora é utopia, porque a gente sabe que a gente não tem aqui, as nossas igrejas não comportam 12 salas para criança. Então é utopia. Logo, a gente tem que formatar conforme a nossa necessidade. Então, quando eu estava na Manancial, nós tínhamos berçário, tínhamos berçário, maternal, principiantes, primários e juniores, 5 salas. Quando eu cheguei na Luz do Mundo, o grupo de crianças era um grupo de crianças bem menor e com a faixa de idade menor. Só fizemos 2 salas. Então, tinha uma sala de primários e outra sala uma sala de maternal e outra sala de primários, porque as crianças eram bem pequenas. Depois, agora que as crianças cresceram, a gente abriu novas salas por causa da necessidade. Então, não se preocupe. Eu acho um erro. Uma vez eu cheguei, já cheguei a ver igreja, estava um professor do lado de fora com os braços de braço. Eu disse, foi o que houve? Ele disse, não, é porque não tem crianças para a minha sala. E qual é a tua sala? Principiantes. Para que ter material? Para que ter professor? Para que ter sala, se não tem criança para essa faixa de idade? Não é porque a metodologia ideal é que exista sala de maternal, principiantes, primários e júnior. Cara, para com isso. Isso é bobagem. Você tem que conhecer os currículos das editoras, bem cada material, e tentar adequar às crianças da sua igreja. Eu já usei material de editora que eles usam nos jovens para juniores. Eu adaptei. Por quê? Porque eu tinha um currículo e eu queria, dentro desse currículo, tratar um tema que as outras editoras não tinham esse tema. Mas eu queria. Eu trabalho sempre, todo ano, eu procuro trabalhar a questão da Bíblia
de uma forma panorâmica, faço a questão da salvação, a vida de Cristo e doutrina. Então, a gente procura trazer essas bases. E para essa faixa de idade não tinha disponibilidade. Aí eu disse, peguei uma lá dos jovens, lá do editora, trouxe e apliquei nas crianças. Então, não se amarrem a currículos de editora. Não é por aí o caminho. Tente adequar aos currículos a necessidade da sua igreja. Inclusive, está aí no material de vocês um anexo que mostra o modelo de um currículo, o anexo 1. Se você for ver aí, tem um modelo de currículo aí, exatamente para que vocês possam ter uma noção, mais ou menos, de como você implementar um currículo. Aí tem lá o nome do professor, tem o material da manhã, o material da noite, a editora, o tempo que vai passar, o nome do professor, só para vocês terem mais ou menos uma noção como é que a gente faz essa organização lá na nossa igreja, tá bom? Pessoal, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre o professor do berçário. Tá? A sala do berçário deve ser uma sala bem especial. As pessoas encaram o berçário como algo muito simples. Aí sempre dizem, pastor, é só para a criança dormir, né? Não. Se você tem uma sala de berçário para a criança dormir, deixa essa criança em casa, para que traz para a igreja? Vai dormir? Só para dormir? Não faz não é totalmente desnecessário. Então, o berçário é tão importante quanto uma classe de juniores, ou de primários, ou de principiantes. Nós devemos estar preparados para evangelizarmos as crianças, os bebês. Para isso, vocês vão ter, claro, que estarem bem preparados. Olha só o que diz Colossenses 3:5. Olha que texto interessante, antes de a gente seguir. Colossenses 3:5 diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não é isso que o texto diz? Então, logo, nós temos uma ideia muito clara que nós nascemos com uma natureza que não é boa. Essa natureza, ela não vai se aflorar somente quando chegar na idade maior. Só a partir dos 10 anos. Não, desde bebezinho, aquela natureza já está ali embutida. Então, as pessoas acham que, quando você vê aquele bebezinho, a coisa mais linda, fofinha, ali é um poço de pureza, certo? Errado. Biblicamente, aquilo ali é um poço de quê? De pecado. Não bote nada dentro, não, para você ver o que vai acontecer. Vai ser um destroço grande, entendeu? Eu já vi casos, próximo lá da minha casa, tinha uma criança bem pequena, pequena mesmo, que a gente ouvia os gritos dela com os pais, eu ficava às vezes impressionado, eu disse, eita, como é que pode fazer um negócio desse? Eu disse assim, rapaz, quer dizer que se um pai der uma palmada no filho, chama a polícia, né? Pode chamar a polícia. Eu disse, se acontecer o contrário, a gente pode chamar a polícia? Eu conversava com a minha esposa, na hora que eu vi ela gritando, dizendo que ia matar e tal, ela bem pequena mesmo, ela gritando com o pai, dizendo que ia matar, eu vou lhe matar, não sei o quê. Eu disse, rapaz, a gente pode chamar a polícia para mandar prender essa menina, porque eu estou com medo de ser o contrário agora, ela matar os pais. Então, se você não colocar alguma coisa de bom, você acha que aquela criancinha, bebezinho, a coisa mais linda do mundo, ela vai dali sair coisa boa? Não. Ali é pecado na mais pureza que você possa imaginar de pecado, se é que se pode chamar pureza, pecado de pureza, mas a intensidade de pecado está toda ali. É fácil, é só você pegar um bebezinho, solta ele aqui e diga assim, não pegue isso aí não. A primeira coisa que eu quero fazer é o quê? É pegar. Por quê? Pecado, natureza ruim mesmo que nós temos. Então, é nossa responsabilidade. Se quisermos alguma coisa de bom, a gente colocar. Então, precisamos ter professores treinados. A aula com berçário, geralmente, é uma aula de 3 a 4 minutos no máximo, não pode ser mais do que isso.
Essas crianças de berço, geralmente elas aprendem por repetição. Então, toda semana você pode repetir a mesma lição. Outra coisa é a estrutura da sala. É uma sala completamente diferente, uma sala onde você deve ter material de limpeza próprio para aquela sala. Você não vai usar o material que você usa de limpeza para os banheiros dos adultos, vai usar para limpar a sala do berçário? Claro que não. Então, você tem que ter toda uma limpeza diferenciada. Geralmente deve ser uma sala climatizada, se puder, seria o ideal, tá? Porque as crianças necessitam de um certo conforto. As pessoas que estão no berçário, o ideal é que tenham batas, para que, na hora que ela pega aquela criança, se ela golfar, ou então se ela fizer alguma necessidade, a pessoa possa estar protegida. Iluminação, fraldas, berços, toalhas. Então, é um ministério caro, não é um ministério barato. Agora, um pai que chega numa igreja e vê um ambiente bem preparado para o seu filho, esse pai volta. Ele volta. Eu já tive casos, inclusive, de pessoas que às vezes pedem membresia lá na igreja, aí a gente pergunta: por que você gostaria de se tornar membro da igreja? Ele diz assim: porque eu vi o ambiente em que meus filhos estão, e é aqui que eu quero criar meus filhos. E é impressionante como atualmente, eu acho que nas últimas 5 ou 6 casais que chegaram lá na nossa igreja, todos disseram a mesma coisa. Não, é porque aqui eu sei que tratam bem os nossos filhos. Quando eu cheguei lá na Luz do Mundo, foi muito interessante, que eles já estavam com a planta toda pronta do prédio, né? Tudo arrumadinho. Aí o pastor Mauro chegou para mim e disse: vai, está aqui e tal, a planta e tal. Aí eu disse: e a sala das crianças? Olha aqui, tem 2 salas especiais para criança e tal. Hã? 2? Ele disse: por quê? Você quer quantos? Eu quero 5. Tá louco? 5 salas para criança? Não, não dá não, não dá não. Não, pastor, a gente dá um jeito e tudo. Aí até que foi refeito o projeto, botaram 5 salas para criança. Aí quando estava pronto, eu disse: pastor, falta só mais uma coisa. O que você quer agora? Você quer um fraldário. Porque, pastor, é bom ter um lugarzinho para tocar a fralda das crianças. Rapaz, onde é que eu vou botar esse fraldário? Não, a gente fala com o engenheiro, fala com o arquiteto. Aí botou o fraldário. Aí, e agora, tá bom? Não, só falta mais uma coisinha só. Garanto que agora não perturba mais. O que é? Um banheiro só para criança. Um banheiro só para criança? Eu disse: pastor, é bom, um banheirozinho ali, com sanitários pequenininho, uma piazinha pequenininha, um negócio só para criança, para não entrar nenhum adulto lá. Tá bom, banheiro para criança. Graças a Deus a gente conseguiu. Então, você chega lá na igreja, você tem um banheiro exclusivo para criança. Então, você não vai ter adultos entrando para fazer necessidades junto com as crianças. Não, só as crianças usam aquele banheiro. Você tem um lugar onde as mães podem pegar e levar seu filhinho lá e trocar a fralda, dar banho. Então, eu chego às vezes no final do culto, tem lá a mãe dando banho na criança, preparando ela para levar para casa, e já vai para casa às vezes até mesmo com uma pijaminha e tal. Acho um barato, acho legal aquilo ali. Você acha que esse pai vai querer estar nessa igreja? Ele não vai querer vir para essa igreja? É óbvio que ele quer. Todo pai gosta que seu filho seja bem tratado, tá bom? Por último, vamos falar um pouquinho sobre o coordenador de professores do Ministério Infantil. Eu costumo dizer que o Ministério Infantil é quase que uma igreja dentro da igreja, porque é uma complexidade muito grande o Ministério Infantil, cheio de detalhes, cheio de coisas para a gente fazer. Se você tiver culto infantil, e você ainda tem programação, tem EBD, você tem discipulado, tem um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que o ideal é que tenha um coordenador exclusivamente para professores do Ministério Infantil. O que ele faz? Primeiro, ele prepara o material. Quem trabalha com o Ministério Infantil sabe o quanto esse material é caro. Então, você está falando de lápis, está falando de massinha de modelar, um monte de coisa que você tem que preparar. Então, o ideal é que tenha um coordenador, e esse coordenador cuida desse material, ele entrega para o professor o material de cada sala, e depois ele recolhe esse material, tem um armáriozinho ali fechadinho, trancadinho com esse material. Então, isso é o ideal, tá? Antes de a gente fazer esse tipo de acompanhamento, era muito normal a gente chegar e o professor chegava feito uma barata tonta, porque não tinha material, não sabia onde é que ia pegar material, e a aula ficava terrível, porque, coitado, ele não tinha como pegar esse material.
Então, nós temos que preparar esse material para o professor. Ele é quem treina os professores. Então, esse coordenador, ele tem que preparar o professor para estar dentro da sala. Porque é muito fácil você chegar e dizer, não, mas já está certo, esse aqui é o professor, sim, mas o que ele vai fazer? Dar aula, né? O senhor queria que ele fizesse o quê? Como? Como é que ele dá aula? Então, o que é que você espera dele? Porque depois você não vai poder cobrar nada dele. Os meus professores eu cobro. Por quê? Porque a gente treina, a gente diz o que é que a gente espera deles. Então, depois eu posso cobrar. E posso chegar e botar para fora. Só, desculpa, você não tem mais condição de dar aula na nossa turma. Então, ele faz isso. Ele examina os relatórios das salas. Tem um modelo de relatório aí, o anexo 2, você vai ver aí. Tá? Você diz, ixi, pastor, esse negócio parece negócio de classe de colégio. Não, é um pouquinho pior. Porque lá você, depois o professor coloca a presença dos alunos, ele coloca lá como é que foi a participação, comportamento, com a presença, ele bota lá uma nota. E o que acontece? Esse coordenador analisa isso aí. Então, embaixo ele tem um relatório de aula. O que foi que aconteceu lá naquela aula? Se aconteceu alguma coisa, ele vai olhar e vai conversar depois com o professor. O professor, o que foi que houve? O que aconteceu lá na sua turma? Se foi algum problema grave, ele traz para mim, que sou o pastor. E a gente vai tratar. Então, é importantíssimo esse relatório. Esse relatório baliza a gente com relação ao andamento das aulas, para a gente saber por que essa sala aqui tinha tantos alunos aqui no início e caiu tanto. E o contrário, essa sala tinha poucos alunos e aumentou tanto. Então, vocês não têm noção da quantidade de informações que esse relatório pode nos fornecer. A gente tem que ter mais organização nas nossas salas, para que a gente possa ter uma qualidade no ensino das crianças. Pessoal, isso reflete de uma maneira positiva na vida dessas crianças. Nunca me esqueço, uma vez, um pai chegou para mim, aí disse, pastor, eu estou com um problema. Eu disse, qual é o seu problema? É porque o senhor sabe, né, a nossa família, ela de vez em quando tira, pelo menos de 2 em 2 meses, a gente tira um tempo de descanso com a família toda, e a gente faz uma viagenzinha com a família toda, só que já tem 1 ano e a gente não consegue fazer essa viagem. Disse, por quê? Porque a minha filha já disse que não vai faltar escola dominical de jeito nenhum. Então, pastor, eu queria conversar com o senhor, queria saber se o senhor podia conversar com a minha filha e pedir para ela faltar a escola dominical. Eu disse, eu não. Se você acha que a escola dominical não tem importância, assuma o seu papel de pai e faça. Não tem nada a ver com isso. Eu não vou chegar para nenhuma criança dizendo que ela falta escola dominical, não. Use a sua autoridade de pai, se você acha que é importante. Eu não vou me envolver nisso. Ele ficou assim, olhando para mim, não gostou muito da história, não, e eu toquei para frente. Então, pessoal, as crianças adoram Bíblia, adoram igreja, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa de pessoas que realmente estejam qualificadas e preparadas para esse ministério. Eu quero concluir com 3 palavras só. Professor de crianças. Isso é, primeiro, um desafio. O Senhor nos comissiona, o Senhor é quem nos capacita para esse ministério. Você talvez diga assim, pastor, é porque o senhor nunca passou por um momento difícil pregando para as crianças. Você é que pensa. A primeira vez que eu fui pregar para as crianças mandaram eu sair da sala. Eu cheguei, eu não era ainda pastor de crianças, nem trabalhava com crianças. Eu era diácono da igreja, aí o pessoa responsável da sala faltou, aí pediram, disse, você está acostumado a dar aula para jovens, você não gostaria de dar aula para as crianças? Eu disse, vou. Eu, professor de jovens, vou na hora, deixa comigo. Fui lá, preparei e tal, e quando entrei dentro da sala, que abri, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Esther. Não, sai, ele não presta não, ele não sabe dar aula. Ei, menino, cala a boca, menino. Vamos lá, pessoal, o livro de Esther. Sai. Rapaz, aí eu entendi o que era um complô. Me botaram para fora. Aí veio o diácono e disse, é melhor o senhor sair, porque a coisa está ficando feia para o seu lado. Eu achei que esses meninos se juntam e lhe dão um mod de peia. Isso é mesmo, vou embora.
Saía, então uma senhora lá tentou conseguir acalmar eles, ficou brincando lá com eles. Rapaz, eu não sabia onde é que eu enfiava a minha cara. Estava aqui, eu disse, eita Senhor, que vergonha. Foi assim que eu comecei a trabalhar com criança. Então, eu sei o que é um desafio. Mas também é uma oportunidade para que você possa se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e ter uma intimidade maior com Deus. E, acima de tudo, é um ministério. Serviço que você presta ao Senhor. Não é um serviço que você presta ao pastor Carlos, nem à igreja Canaã. É um serviço que você vai prestar ao Senhor. Então, espero que Deus possa colocar essas verdades no seu coração e você tenha um desejo intenso de servir como professor de crianças dessa igreja. Essa é a minha oração. Vamos baixar nossas cabeças e agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado, ó Pai, por esse breve tempo que estivemos estudando sobre as qualidades e as características de um bom professor. Que Tu possas levantar aqui pessoas no nosso meio com o desejo de participarem dessa obra. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.